Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula 4 do nosso curso de Dimensionamento e Projeto de Energia Solar Fotovoltaica. Na aula passada a gente falou sobre placas solares, sobre os módulos fotovoltaicos, mais conhecidos aí como placas solares. A gente deu uma introdução de algumas características de tecnologias de módulos, de construção dos módulos fotovoltaicos, de montagem, que é coisa que vai ajudar a gente a ter uma melhor noção na hora de fazer um projeto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre inversores fotovoltaicos, que são peças-chave aí na execução de qualquer obra dessa natureza, de sistemas de energia solar fotovoltaica. Antes de entrar propriamente dito no módulo de inversores, na parte de inversores, eu quero fazer uma correção da última aula, onde eu coloquei a imagem aqui, ó. Eu coloquei essa imagem aqui no vídeo, onde houve um erro aqui de digitação, tá? Onde na parte 1 aqui eu falei moldura de alumínio ionizado e não é moldura de alumínio anodizado, tá? Que é nada mais do que uma pintura de material isolante, tá? Um revestimento aí de material isolante. Então a palavra certa aqui é anodizado. Essa observação foi feita pelo eletrotécnico meu tio, que é o Gerson, seu Gerson. Eu queria agradecer ele, eu nem sabia que ele estava acompanhando as aulas. Eu costumo dizer o seguinte: tem profissionais que são bons no que fazem, tem os profissionais ruins no mercado, tem os profissionais medianos, tem profissionais bons e tem profissionais que excedem as expectativas. E ele, com certeza, é um eletrotécnico aí que faz parte desse último grupo, que supera as expectativas, inclusive é uma das minhas inspirações aí. Então, tio, obrigado pela observação, eu nem sabia que ele estava acompanhando as aulas, fico muito honrado com isso, tá bom? Então, dito isso, nós vamos lá para o nosso material da aula de hoje, propriamente dito, onde a gente vai falar sobre os inversores, tá? Então vamos lá. Inversores fotovoltaicos. Os inversores fazem um papel importantíssimo no sistema fotovoltaico. Alguns diriam aí que é o coração do sistema fotovoltaico. As placas solares, elas fazem então a captação da irradiação solar, e vão transformar isso aí, vão converter isso aí em sinal elétrico de corrente contínua. O papel do inversor é pegar esse sinal em corrente contínua que vem das placas fotovoltaicas e converter, digamos assim, para a corrente alternada, Ele vai fazer o contrário do retificador. O retificador, ele pega a corrente alternada, transforma em corrente contínua, e o inversor faz o contrário, que é pegar a corrente contínua e transformar em corrente alternada, Os inversores fotovoltaicos, então, eles vão fazer isso adequando, claro, às mesmas características da rede elétrica local, Observando ali tensão, frequência e outras características mais que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas o importante é saber que essa é a função primordial do inversor fotovoltaico, Aqui na imagem a gente vê esses aqui são inversores que a gente chama de inversores string, tá? E esse daqui da direita aqui é um microinversor, tá? Possuem algumas pequenas diferenças aí que nós vamos comentar já já, tá? Mas esses aqui são aqueles que você vê instalados normalmente lá na parede, em algum local da instalação, tá bom? E esse daqui é normal que você não o veja, tá? Porque normalmente ele é instalado abaixo dos módulos fotovoltaicos no próprio telhado, tá? Tem gente que gosta de colocar em algum outro local, mas ele foi feito para colocar, não tem problema colocar debaixo das placas ali, tá? Então, beleza. Vamos entrar aqui nessa parte mais de características. Os inversores, então, eles precisam ser escolhidos com certificado do Inmetro, Tem vários aí no mercado com certificado do Inmetro, que é o Instituto de Metrologia do Brasil, então precisa respeitar isso daí
para poder ser homologado, tá bom? Devem respeitar também as normas da concessionária e as normas da ANEEL, que é o órgão que regulamenta tudo isso daí, tá? Conforme as resoluções que ela trata lá e etc. Eles já têm por si incorporados em si, tá? As funções de anti-ilhamento, ou seja, esse inversor precisa parar de funcionar caso a rede elétrica da concessionária cesse, né? Caso o sinal da rede elétrica externo cesse, tá bom? Caso, né, falte energia ali, ele tem que desligar, ele tem que parar de funcionar, tem que parar de gerar, tá? Tem que parar de gerar energia. Isso eu estou falando para inversores do sistema on-grid. O sistema não pode injetar energia na concessionária. Então, esse é o papel da função de anti-ilhamento, tá? Ele não pode injetar energia. Como eu já disse em outros vídeos, existe o tipo de inversor fotovoltaico. Mesmo para aplicação on-grid, existe o inversor híbrido. O inversor híbrido ele vai fazer aí um seccionamento, né, entre essa parte de injeção e um backup que fica ali, que você continua tendo energia para essas cargas de backup, mas de todo modo ele para de injetar energia na rede da concessionária, tá? Mandar para o lado de fora. Isso precisa existir, tá? No caso do sistema on-grid convencional, ele vai desligar mesmo, vai cessar o funcionamento ali, vai parar. Função 27, que são os códigos ANSI, né, das funções. Função 27 de subtensão, ele monitora ali a subtensão. Caso chegue ao limite de tensão inferior, ele precisa parar de funcionar também, né, desligar para proteger ali o sistema. Função 59, que é a função de sobretensão, aí já é na parte superior, né, função positiva ali. Ou seja, se ultrapassar aquele valor, mesma coisa da subtensão, né? Ultrapassou aquele valor estabelecido, ele precisa cortar a conexão também, precisa desligar, tá? 62, tempo de reconexão, ele precisa ter um tempo, vamos supor que caiu ali, desligou o sistema, né? Teve uma falha da rede elétrica externa e desligou o sistema. Precisa ter um tempo de contagem ali para reconectar, para ele fazer aquelas comparações da rede, verificar se está tudo ok e entrar novamente. 81U, que é subfrequência, 81O, que é sobrefrequência, né? Caso o inversor exceda ali os limites caso detecte ali na rede, né, excedendo a frequência ou abaixo da frequência, ele vai fazer isso também. E o 25, que é a função de sincronismo, né, entrar juntinho ali com a rede elétrica externa, ele precisa fazer isso para a gente não ter problemas com funcionamento, tá bom? Características importantes, algumas características importantes que a gente precisa analisar quando a gente vai fazer um projeto e selecionar um inversor, tá? Quantidade de MPPT. O que é um MPPT para começar, né? O MPPT vem do inglês, né? Maximum Power Point Tracking. Seria uma tradução livre aí, segmento do máximo ponto de potência. A gente vai falar do máximo ponto de potência na hora que a gente for ver a curva lá de potência do sistema, né, do fotovoltaico, mas é importante eu já saber que existe um ponto ali em que o inversor oferece para você, né, o que o sistema oferece para você, uma potência máxima, uma potência, entre aspas, melhorada do sistema ali, que ele consegue trabalhar com mais eficiência, tá? E aí, essa quantidade de MPPT está ligada à quantidade de arranjos fotovoltaicos, de séries fotovoltaicas que eu consigo colocar nesse meu inversor, tá? Vamos supor que nós estejamos trabalhando com um inversor de 2 MPPT. Isso significa que eu consigo trabalhar com 2 arranjos diferentes ali, tá? Já, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre essa questão de arranjos, de séries e arranjos, tá? Mas adiantando um pouquinho aqui para ficar um pouco mais claro essa questão. Quando eu trabalho com o sistema string,
né? As placas fotovoltaicas ficam ligadas em série, uma após a outra. Então, eu não posso ter, por exemplo, na mesma série, uma placa voltada para o norte e outra para o sul, né? Porque isso geraria um conflito ali entre elas. A incidência solar em uma seria diferente da outra no mesmo momento do dia. Então, eu teria um problema ali, uma confusão ali no sistema. Nesse caso, eu só posso colocar placas na mesma orientação, na mesma entrada do inversor. Se eu tiver placas aqui no norte, conectadas aqui no norte e outras no sul, eu preciso conectar essas placas do norte em uma entrada MPPT do meu inversor e as do sul em outra entrada MPPT do meu inversor, certo? Então, daí também a importância de eu avaliar a quantidade de MPPT que esse meu inversor vai ter, tá bom? Essa característica aí do segmento de máximo ponto de potência, senão ele não vai conseguir encontrar de fato o melhor ponto ali de potência para trabalhar, tá bom? Então, eis porque isso daí é tão importante. Todos os inversores vão ter uma máxima corrente de entrada que a gente precisa avaliar e saber se o meu arranjo de sistemas fotovoltaicos não vai exceder, né, não vai fazer exceder essa máxima corrente de entrada do meu inversor para eu não causar danos ali ao meu equipamento, tá bom? Máxima corrente de curto-circuito, mesma coisa, preciso verificar isso aí também. E isso avaliar também por MPPT, né? Se os MPPTs ali, qual que é a capacidade de corrente que ele vai suportar, tá? De máxima corrente de curto-circuito que ele vai suportar. E na hora que a gente for fazer os dimensionamentos, a gente vai ver como que a gente verifica isso aqui. Eu vou mostrar para vocês um datasheet de placas, os inversores. A gente vai simular alguns arranjos e tal. E aí a gente vai estudar isso aqui mais profundamente, tá? Eles vão ter uma tensão de alimentação inicial, ou seja, vai ter uma tensão ali abaixo da qual o inversor não vai conseguir trabalhar, tá? Então eu preciso fornecer para ele uma tensão, um valor de tensão mínimo para que ele starte, para que ele comece a trabalhar ali, para que ele exerça a sua função, para que ele ligue, falando assim, a grosso modo, tá? Vai ter uma máxima tensão de entrada, tá? Também. Da mesma forma que ele tem uma máxima corrente de entrada, ele vai ter uma máxima tensão de entrada também, e eu preciso ficar atento a esses limites. E a faixa de tensão de MPPT, tá? Todos eles vão trazer essas características aí. Nos datasheets dos fabricantes, a gente vai conseguir verificar essas informações, tá? A gente vai estudar os datasheets com mais detalhes. Todos eles vão ter uma máxima potência de saída, tá? Eu preciso verificar isso aí. É preciso verificar isso aí na hora de fazer o projeto, tá? Então, se eu compro um inversor de, por exemplo, de 10 kW de saída, ele vai ter essa potência de 10 kW. Tem alguns que vão trazer um limitezinho um pouco maior ali, mas não foge muito da corrente nominal da potência nominal de saída deles. Da mesma maneira, se ele tem uma máxima potência de saída, ele vai ter uma máxima corrente de saída também, certo? Vai ter uma tensão de saída. Eu preciso me ligar nesses aspectos, até porque para eu não comprar um inversor para uma aplicação errada, né? Aqui na nossa empresa, por exemplo, na WG5, a gente faz projetos para diferentes regiões no Brasil, que às vezes são alimentadas por tensões diferentes. As tensões da rede são diferentes para cada região. Por exemplo, aqui na região onde eu estou no momento, os padrões monofásicos são 220 volts, fase neutra 220 volts. A gente vai fazer uma instalação em Belo Horizonte, onde o monofásico por padrão é 127 volts, né? Então eu preciso me atentar a isso, porque eu não posso colocar no padrão monofásico o inversor que vai trabalhar com 220 volts, não vai funcionar. Então eu preciso ou buscar um inversor que trabalhe nessa faixa de operação, ou colocar ali um autotransformador, etc. Verificar qual que é a melhor solução para aquele caso ali, né? A frequência de saída, verificar se é adequado para a região. No nosso caso aqui no Brasil a gente trabalha com 60 Hz, né?
O fator de potência ele é ajustável em alguns modelos. Tem alguns modelos que vão permitir você fazer ajuste do fator de potência aí do inversor, caso seja necessário. Eles vão trazer ali, eu já vi, por exemplo, de menos de 0,8 atrasado a 0,8 adiantado. Tem alguns que permitem você fazer isso aí. Por padrão, normalmente ele vem com fator de potência ajustado em 1, mas você tem que verificar aí com o seu fabricante como que vem isso aí, tá? E se necessário, fazer o ajuste do parâmetro do inversor. Os microinversores, né? Eu falei sobre um pouquinho lá no início sobre os microinversores. Os microinversores são aqueles equipamentos que vão ficar ali abaixo das placas solares, né? Antes de colocar a placa solar, instala-se o microinversor ali no trilho e coloca a placa solar em cima, né? Tem gente que opta por colocar em outro local, vai gastar um pouquinho mais de cabo, de cabo CC e tal, mas tem gente que prefere e tá tudo bem, né? Mas conceitualmente aí eles foram concebidos para colocar nesse local mesmo, abaixo das placas. Então, se você o fizer, não tem problema, porque ele foi feito para isso, para ter a proteção ali para nível de chuva, etc. e tal. Tá bom? Os microinversores são esses equipamentos, diferente do inversor string, que não vai estar lá na parede, igual eu falei, tá? E tem algumas diferenças aí em relação ao inversor de string, tá? No inversor string a gente trabalha com placas em série, né? Igual eu comentei. A gente trabalha com placas conectadas umas com as outras, e aí essa série a gente conecta numa entrada MPPT do nosso inversor. No microinversor, a gente vai ter alguns arranjos diferentes aí. O mais comum no mercado hoje é você ter uma placa por entrada ali do seu microinversor, né? Existem inversores que trabalham com duas placas por entrada, etc. Mas hoje o mais comum e o padrão mais comum é você ter uma placa por cada microinversor. E isso faz uma grande diferença aí no nosso projeto, né? No nosso projeto e na geração também. Por quê? Vou adiantar aqui uma informação para a gente ver. Quando a gente trabalha aqui no sistema tradicional, eu vou ter as placas, como eu falei, conectadas em série, tá? Do inversor, e ligadas lá na entrada MPPT do meu inversor. Isso significa que o que acontece em uma placa acontece com as outras também. Lembra que no sistema de corrente contínua, lembra que isso aqui são como se fossem baterias, né, de corrente contínua ligadas em série. Se eu tenho baterias fontes de tensão, né, de corrente contínua ligadas em série, a tensão delas se soma e a corrente é a mesma em todo o arranjo, não é isso? Lá da física lá. Então, se eu tenho, por exemplo, um sombreamento aqui, uma nuvem sombreando esses dois painéis, todo o comportamento vai ser replicado para os demais módulos, no caso do inversor string. É diferente com o sistema de microinversores, né? Se eu tenho esses arranjos conectados aqui, se eu tenho um sombreamento que atinge esses dois primeiros painéis, os outros continuam com geração 100% ali, com geração máxima naquele momento, porque as entradas são individualizadas, tá? Vai valer a pena você fazer uma avaliação da viabilidade, tá, de instalação disso daí. Hoje utiliza-se muito popularmente o sistema de microinversores para aplicações menores, para aplicações residenciais, etc. Para aplicações de grande porte, normalmente não se utiliza devido a custos, tá? Devido à viabilidade financeira mesmo. Porque aí, no caso aqui, por exemplo, aqui você precisa de um inversor string para atender todas essas placas. Aqui nesse caso a gente precisou de 3 microinversores para atender. Então pode ser, dependendo do tamanho do seu projeto, etc., que o custo inviabilize um pouco a utilização de microinversores. Mas se você tiver a opção de utilizar aí, dependendo da aplicação, inclusive vai ser necessário. Imagina, por exemplo, uma situação que eu tenho que colocar placas em aqueles telhados mais complexos, em que eu tenho que colocar placas em
orientações diferentes, inclinações diferentes e tal, talvez um sistema string não vai te atender ali, porque ele vai ter 1, 2, 3 MPPT, que não vai ser suficiente para atender ali a sua demanda. Então, nesse caso, os microinversores são largamente utilizados, né? Voltando aqui na apresentação anterior, então verificar aí a quantidade de módulos que o meu microinversor suporta, né? A quantidade de módulos que eu vou ter que utilizar naquele projeto, suporta e calcular aí quantos inversores eu vou precisar utilizar, quantos microinversores eu vou precisar utilizar, tá? Eles também têm uma máxima tensão de entrada, então eu vou verificar isso no datasheet do meu fabricante, tá? Se eu tenho ali, por exemplo, um inversor que suporta 40 volts na entrada, tensão máxima na entrada, e eu colocar uma placa que me oferece no ponto de máxima potência ali, no curto-circuito ali, ela me oferece 60, um exemplo, tá? Um exemplo a grosso modo aqui. A gente vai danificar, obviamente, o microinversor, né? Então eu tenho que verificar isso aí. A mesma coisa para a corrente de entrada, verificar se não vai exceder aquela recomendação ali do meu fabricante. E ele dispensa o uso de string box, né? A gente ainda não falou sobre isso, mas eu vou ter ali, tradicionalmente falando, no sistema convencional, eu vou ter as placas solares no telhado e eu não vou ter uma conexão direta das placas com o microinversor. Antes disso, eu vou colocar um dispositivo de proteção, que é popularmente conhecido aí como string box, né, para proteger essa parte de corrente contínua do sistema. No microinversor, como ela já está ligada, né, a entrada já está específica ali, para ligar diretamente na placa, eu não vou ter esse componente de string box entre as placas e o microinversor. Eu vou continuar tendo da saída, a proteção da saída, o string box CA, tá, da parte CA, mas o de corrente contínua eu não vou precisar, ele vai dispensar isso daí, tá bom? Bom, pessoal, para essa aula de hoje é isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês procurarem aí na internet, vocês já vão começar a achar um datasheets de fabricantes, de inversores, tal, marcas, etc. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu vou mostrar datasheets para vocês de microinversores. A gente vai analisar esses dados que a gente falou, tá, para projeto. Mas na aula de hoje eu queria dar para vocês essa introdução sobre os inversores e microinversores, tá bom? Dúvidas, coloca aí nos comentários, tá? Que na medida do possível a gente vai responder para vocês. E até a aula 5, como eu disse, né, nos outros vídeos, aproveita enquanto esse conteúdo está sendo dado aqui de forma gratuita, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus.